programa Good Pernambuco desta semana está trazendo Marcos Miranda Filho, formado em medicina, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, MBA em gestão de saúde, vice-presidente da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico de Imagem de Pernambuco, presidente do LIDE Saúde em Pernambuco, diretor metropolitano do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, sócio, CEO e médico radiologista do Lucilo Maranhão. Eu gostaria de agradecer a você, Marcos Filho, pela oportunidade de estar aqui no programa Good Pernambuco, trazendo mais informações sobre a tua área de atuação. Obrigado, Valesca. Obrigado pelo convite e a Pedro também. E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Ok. Eu gostaria que você começasse falando, para os nossos telespectadores, como é que se deu a tua escolha, a tua área de atuação. Fala um pouquinho pra gente. Acho que minha escolha foi bem natural, Eu venho de uma família tradicionalmente de médico. Meu bisavô já era médico, meus dois avós eram médicos, meus pais são médicos, minha irmã é médica e tenho tios médicos, primos médicos, dois deles são sócios nossos na clínica. Então acho que já estava incutido no sangue. Eu imagino. E pelo encanto pela radiologia, veio por conta da minha mãe também, da Norma, e meu avô Lucilo, e foi uma coisa natural que foi acontecendo. E você se identifica com esta área? Como é que você se vê dentro dela? Me identifico, gosto bastante. Eu sempre fui daquela uma coisa gozada para eu contar, é que quando eu estava na escola eu pensei, eu vou fazer o quê? E fui fazer uma orientação vocacional. Isso. Foi a pior coisa que eu pude fazer, que deu igual para tudinho. Então a pessoa que disse, quando acontece igual, o que é que você faz? Meu filho, faz o que você achar aí que vai dar certo. Okay. Então eu nunca tive aquele negócio, o que é melhor, uma coisa ou outra. Para mim, se tá bom, a gente vai levando e me dedico daquela forma do que seja. Então, na hora que eu fui vendo, fui conversando, fui amadurecendo a faculdade, durante a faculdade passei por outras, pensei em fazer cirurgia plástica, pensei em psiquiatria, comecei a excluir as coisas que eu não queria fazer, que eu não vou dizer aqui para não influenciar ninguém, mas aí a radiologia é muito bacana porque você tem todas as especialidades dentro de uma só. Na radiologia, eu quero ser radiologista, não quero conversar com o paciente. Você vai conversar, que se você fizer ultrassom, você vai estar ali. E às vezes você conversa até mais com o paciente do que o clínico que está lá bem rápido pedindo o exame dele. Então você tem uma oportunidade de conversar. Mas eu não quero conversar com ninguém. Você vai fazer uma ressonância, uma tomografia, e você não vai ter contato com o paciente. Se eu quero fazer biópsia, eu quero fazer punção, eu quero operar alguém, você vai ter condições na área da radiologia também, de fazer punções, fazer biópsias. Então acredito que a radiologia é uma especialidade muito bacana que você tem contato com todas as outras. Você tem que ter para você ser um bom radiologista, você não pode se limitar em ser um mero leitor de exame, você tem que se envolver muito com o paciente, até porque a gente tem muitos pacientes que estão com a gente há muitos anos, que conversam com a gente, que se abrem, falam da família, e isso é importante. A gente precisa conhecer bastante as doenças para poder saber o que a gente vai ter nos achados dos exames, e precisa também conhecer bastante a questão das indicações de cirurgia e como são feitas as cirurgias, para que a gente possa nortear o nosso pensamento e dizer para o colega que operou, dizer, cirurgia aqui abriu, não abriu, abriu que a gente fala é que ela se desfez, digamos assim. Então a gente precisa muito falar a língua das outras especialidades, então para a gente falar a língua delas a gente tem que entender. Ok. E você acredita, doutor Marcos, que essa tua experiência, ela vem agregada em função dessa tradição familiar? Sem dúvida, acho sim. Porque às vezes quem não é médico, quem não é área, eu vou fazer até uma comparação comigo mesmo. Eu não tenho muitos advogados na família, tenho grandes amigos advogados, mas na hora que você vai ler alguma coisa que está escrito lá, você lê 3 vezes e não consegue entender muita coisa. Então eu acredito que seja a mesma coisa para quem é de fora da medicina, começar a ler aqueles termos técnicos e não conseguir interpretar tão bem. Então eu acredito que de tanto escutar meus pais falando, familiares falando, eu acredito que com isso você já vai entrando, nem que seja por uma osmose, Isso quanto agrega, Mas o que é que faz o vice-presidente da Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Pernambuco? Estou nessa agora, começamos a assumir, na gestão passada. Nós éramos o primeiro tesoureiro e a Sociedade de Radiologia de Pernambuco é uma entidade sem fins lucrativos, sem nada, uma sociedade que você tem todos os especialistas de radiologia e diagnóstico por imagem de Pernambuco reunidos nela. Então nós organizamos congressos, jornadas, cursos de atualização, capacitação. Então é uma entidade onde a gente trabalha muito a questão de educação,
de representação sindical, não digo nem tão sindical, mas sim como de classe. Sim. Às vezes você tem que pensar, quem que faz isso aqui, quem faz esse tipo de exame? É um radiologista. Então a gente representa os radiologistas, a gente, digamos, levanta a bandeira dos radiologistas, tenta levantar mais ainda o nível de profissional deles, que acho que aqui abro até um parênteses para falar que nós estamos super bem servidos de radiologistas na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Temos grandes referências nacionais que não vou nem enumerar ninguém aqui para não correr o risco de deixar alguém de fora. Mas nós temos expoentes aqui que foram fundadores e lançadores de técnicas e de hoje em dia são pessoas que são altamente expoentes, nomes não só locais, como nacionais e internacionais. E há quanto tempo a Lucilo está no mercado, Marcos? A Lucilo Maranhão, que é já a nossa empresa, onde eu atuo com uma dedicação de 100% do meu trabalho como radiologista, já está no mercado, foi fundada em 1947 pelo meu avô Lucilo Maranhão e já estamos com 73 anos atuando no mercado. Okay. É uma empresa que começou com a tradição familiar de radiologistas, porém, hoje contamos com uma equipe de médicos de mais de 30 médicos. Bacana. E temos também já associados, que não são serviços nossos, mas sim serviços parceiros, de endoscopia e colonoscopia, citologia oncótica, aqueles exames preventivos da mulher, Isso. e laboratório de análise laboratoriais. Porque com isso a gente pensou em fazer um centro de diagnóstico, onde as pessoas aproveitavam aquele mesmo jejum para ir fazer seus exames. Bacana. A gente sabe que é chato você ir para um lugar, Exato. hoje eu vou fazer tal exame, amanhã eu vou fazer outro, ou então vou ficar de um canto para o outro. Lá a gente consegue centralizar e fazer tudo. Ótimo. Como nós não somos um serviço tão grande, a gente consegue ter aquele acolhimento ainda, né, que a gente tanto sente falta. Que quanto mais vai ficando a tecnologia, quanto mais a gente vai ficando mais mecanizado, a gente esquece é uma tendência a esquecer um pouco aquela parte mais humana. Isso. E a gente ainda tem isso muito forte no nosso DNA da empresa. E é isso. Estamos lá, começou com meu avô, depois veio minha mãe Norma e meu tio Ricardo, e hoje estou lá eu, minha irmã Beatriz, meus dois primos Ricardo e Lucilo. E o que é que faz o presidente da Lídia Saúde? Lídia Saúde também é uma novidade que estamos tendo a oportunidade agora de curtir essa jornada também. Fui convidado pelo Draito, que é o presidente do LIDE Pernambuco, para que ele montou um novo redesenho do LIDE, onde ele saiu dividindo pelos setores, para que os setores começassem a conversar mais também entre si. Bacana. Ou seja, com isso ele montou um grupo que é um time de peso na área da saúde aqui do estado de Pernambuco. É uma grande honra fazer parte de estar lá. E recebi esse convite e confesso com bastante surpresa, na hora que ele me convidou, eu falou assim, caramba, Drade, tem tanta gente lá tão mais capacitada. E ele acreditou nesse trabalho. E a ideia da gente é o seguinte, conversar, trazer ideias, fomentar, criar a comunidade, como a gente diz, né? Então, você pegar todos os atores, porque às vezes você tem eu que estou num hospital, às vezes você tem outro hospital que está lá, você tem uma clínica, você tem um médico, você tem um plano de saúde, você tem um fornecedor. É pegar todo mundo da cadeia, conversar, alinhar, trazer propostas, alinhar a expectativa, tentar fazer com que a pessoa tenha um sentimento de pertencer àquele grupo, que seja um lugar onde ela consiga levar, trazer ideias, provocar melhorias. Então está sendo uma experiência muito bacana. E o que eu vejo de muito interessante no LIDE, que além de a gente estar só, apesar da gente ter essa parte do LIDE Saúde, nós temos contato com os outros LIDEs. Então, por exemplo, estamos querendo conversar sobre uma redução de energia, estamos com um problema de energia. Então existe um LIDE de energia, onde a gente consegue fazer uma sinergia com eles e que eles têm um know-how naquela área, eles dêem uma noção para a gente. Então isso é muito bacana. Tem a parte da economia, você tem uns economistas que suportam, você tem um pessoal que são... Você tem uma rede muito bacana lá no LIDE. E como é que o diretor metropolitano do sindicato, né, dos hospitais de Pernambuco, como é que isso funciona, você como diretor? Esse também foi outro desafio que foi passado pela diretoria com o Dr. George Trigueiro, que é o nosso presidente, que por sinal... Queria deixar mais uma vez os parabéns, que o Cindy Roxo está numa nova era.
uma representatividade muito interessante no setor, deu uma visibilidade. Não sei se vocês têm noção, mas o setor da saúde é o maior arrecadador de ISS do estado de Pernambuco. Isso. Cerca de 1/3 da fonte do estado de Pernambuco, não, da cidade de Recife. Cerca de 1/3 da arrecadação vem do setor da saúde. Somos um setor que emprega mais de 70 mil pessoas e onde isso a gente não tinha a gente não era tão ouvido. Então, baseado no Dr. George, a gente começou a construir umas câmaras técnicas. Eu faço a parte da coordenação das câmaras técnicas. Então, tem um pessoal que faz gastroenterologias clínicas, de imagens, laboratórios, endoscopia. Então, existe uma câmara técnica quando eles têm algum problema, com a vigilância sanitária, alguma questão de regra, de legislação, alguma burocracia, eles acionam os sindicatos hostais e com isso a gente consegue fazer a conversa com os entes públicos, certo? Algumas intermediações com os convênios também, para que com isso a gente consiga avançar. Bacana. Vou pedir para que vocês aguardem mais um pouco, já voltamos com o Dr. Marcos.